Peça a Deus um coração sensível e ao mesmo tempo protegido pela sabedoria. Diga: Senhor, ensina-me a amar sem me abandonar. Ensina-me a perdoar sem ignorar os sinais. Ensina-me a confiar sem entregar minha vida precipitadamente. Dá-me discernimento para reconhecer quem realmente deseja caminhar ao meu lado. Talvez a mentira tenha vindo de alguém da sua própria família. Isso pode ser ainda mais doloroso, quando uma irmã fala mal de outra irmã. Quando um filho acredita em uma história sem perguntar à mãe. Quando parentes se afastam por causa de uma versão que nunca foi confirmada. Quando uma pessoa que você ajudou começa a contar apenas a parte da história que favorece a si mesma. Famílias também enfrentam conflitos, invejas, comparações e antigas feridas. Às vezes, uma pequena discussão desperta dores acumuladas durante muitos anos. Uma frase mal colocada traz de volta lembranças da infância. Um problema atual se mistura com tudo que nunca foi resolvido, e então a conversa deixa de ser sobre aquilo que aconteceu hoje. Torna-se uma cobrança por décadas de sofrimento. Minha querida irmã, nem tudo poderá ser resolvido em uma única conversa. Algumas relações precisarão de tempo. Outras talvez precisem de uma pessoa madura e imparcial para ajudar. Em determinadas situações, será necessário aceitar que você fez a sua parte, mas não pode obrigar o outro a reconhecer os próprios erros. A paz não depende apenas de todos concordarem com sua versão. Às vezes, a paz começa quando você decide parar de participar de uma guerra que ninguém deseja verdadeiramente resolver. Você explica uma vez com clareza, apresenta a verdade, reconhece aquilo em que também errou, e depois deixa as atitudes confirmarem suas palavras. Não passe anos repetindo a mesma defesa para pessoas comprometidas com a acusação. Jesus também foi acusado injustamente. Diante de algumas acusações, ele respondeu. Diante de outras, permaneceu em silêncio. Sabedoria é reconhecer quando falar poderá esclarecer e quando cada nova palavra será usada para alimentar outra discussão. Nem todo silêncio é fraqueza. Existem silêncios que nascem do medo, mas existem silêncios que nascem da maturidade. O silêncio maduro diz: eu sei quem sou. Deus conhece a verdade. Não preciso descer ao mesmo lugar para provar nada. Mas não confunda silêncio com suportar crimes, abusos ou situações perigosas. Se alguém estiver colocando você em risco, procure proteção. Se houver ameaça, busque ajuda. Se uma acusação puder prejudicar seus direitos, seu trabalho ou sua segurança, reúna documentos, mensagens e informações. A mulher de fé também pode tomar providências. Entregar a causa a Deus não significa abandonar a responsabilidade. Daniel foi fiel a Deus dentro da realidade em que vivia, e Deus usou sua história para revelar a injustiça. A cova que deveria silenciar Daniel transformou-se no lugar onde a fidelidade de Deus se tornou visível. Aquilo que os inimigos prepararam para destruir sua reputação acabou confirmando que ele servia ao Deus vivo. Talvez você esteja atravessando uma espécie de cova neste momento. Pessoas que antes cumprimentavam você, agora se afastam. Alguém mudou a maneira de tratá-la. Você percebe olhares diferentes, conversas interrompidas quando chega e uma frieza que não existia antes. É doloroso sentir que existe uma história circulando sem saber exatamente o que foi dito. Mas não permita que isso faça você perder a dignidade. Continue tratando as pessoas com educação. Não implore para ser aceita. Não force conversas com quem não deseja ouvir. Não tente recolher informações através de outras fofocas. Permaneça coerente. Quem conhece sua vida observará. Quem não conhece poderá aprender com o tempo. E quem decidiu acreditar na mentira, talvez nunca mude de opinião. Mesmo assim, você poderá continuar caminhando. A aprovação de todos não é necessária para que Deus cumpra o propósito em sua vida. Daniel não precisava da aprovação dos homens que o acusavam. Sua vida estava diante de Deus. A fidelidade dele não impediu a perseguição, mas impediu que a perseguição destruísse sua identidade. É isso que Deus deseja fazer com você. Talvez a mentira tenha abalado algumas relações, mas não permita que ela diga quem você é. Você sabe das escolhas que fez. Sabe das noites em que orou, sabe das vezes em que ajudou.
também sabe onde errou e aquilo que precisou corrigir. E acima de tudo, Deus conhece toda a história, não apenas a parte que alguém decidiu contar. Quando uma pessoa leva apenas um pequeno pedaço da história, consegue fazer você parecer culpada. Mas Deus viu o início, o meio e aquilo que aconteceu depois. Ele ouviu a conversa completa, conheceu as intenções, viu quando você tentou fazer as pazes, viu quando chorou escondida, viu quando escolheu não responder para evitar um conflito maior. Você não precisa contar tudo para que Deus compreenda. Descanse nessa verdade. Agora, pense na pessoa que feriu sua confiança. Não é necessário dizer o nome em voz alta nem escrever nos comentários. Apenas apresente-a a Deus. Diga: Senhor, Tu sabes o que aconteceu. Eu entrego esta pessoa e esta situação em Tuas mãos. Não permita que a dor contamine o meu coração. Cura aquilo que foi ferido e dá-me sabedoria para estabelecer os limites necessários. Talvez você ainda não consiga perdoar completamente. Seja sincera com Deus. Diga: Senhor, eu quero perdoar, mas ainda dói. Deus pode começar a trabalhar a partir da sua sinceridade. O perdão não precisa ser um sentimento imediato. Muitas vezes é uma decisão repetida. Hoje você entrega, amanhã a lembrança volta e você entrega novamente. Aos poucos, o peso diminui. A história continua existindo, mas já não ocupa todos os seus pensamentos. Essa é a liberdade que Deus deseja trazer. Não necessariamente apagar o passado, mas impedir que o passado continue governando o presente. Se esta palavra está tocando seu coração, escreva nos comentários: Deus curará meu coração sem mudar meu caráter. Compartilhe esta mensagem com uma mulher que sofreu uma traição e começou a desconfiar de todos. Talvez ela precise ouvir que ainda existem pessoas boas e que Deus pode devolver a capacidade de confiar com sabedoria. Inscreva-se no canal e permaneça conosco. Esta é uma comunidade para mulheres que carregam histórias profundas, cicatrizes verdadeiras e uma fé que continua viva apesar de tudo. No próximo bloco, vamos falar sobre a tentação de responder à mentira, expor quem feriu você e usar os segredos que conhece para se defender. Porque uma das maiores provas de caráter não acontece quando estamos sendo elogiadas. Acontece quando possuímos motivos para ferir, mas escolhemos continuar fazendo o que é certo diante de Deus. Uma das maiores provas do caráter de uma mulher não acontece quando todos estão elogiando suas atitudes. A verdadeira prova chega quando ela é ferida, injustiçada e humilhada, mas possui em suas mãos informações que poderiam destruir a pessoa que a atacou. Talvez você conheça segredos de quem falou mal de você. Sabe coisas que aquela pessoa fez e que ninguém mais sabe. Conhece suas fraquezas, seus erros e situações que ela tenta esconder. Se quisesse, poderia contar tudo. Poderia responder à fofoca com uma verdade tão pesada que todos deixariam de olhar para você e passariam a olhar para ela. Talvez esse pensamento já tenha passado pela sua mente. Ela não sabe do que eu sou capaz. Se eu contar o que sei, ela nunca mais falará de mim. Minha querida irmã, eu compreendo essa vontade. Quando alguém nos acusa injustamente, parece que alguma coisa dentro de nós grita por defesa. Queremos mostrar que a pessoa que aponta o dedo também possui erros. Mas é exatamente nesse momento que o seu caráter será provado. Você poderá usar aquilo que sabe para ferir ou poderá colocar a situação nas mãos de Deus. Isso não significa permanecer calada diante de uma acusação grave. Você pode esclarecer a verdade, apresentar provas e proteger seus direitos. O que você não precisa fazer é destruir toda a vida de alguém apenas para vencer uma discussão. Existe diferença entre defender a verdade e buscar vingança. A defesa diz: isso que falaram sobre mim não aconteceu, e aqui estão os fatos. A vingança diz: agora contarei tudo o que sei para que essa pessoa sofra mais do que eu sofri. A defesa procura corrigir uma injustiça. A vingança deseja causar dor. Uma mulher íntegra aprende a reconhecer a diferença dentro do próprio coração. Às vezes usamos palavras religiosas e dizemos: vou apenas revelar a verdade. Mas, no fundo, queremos humilhar. Dizemos: as pessoas precisam saber quem ela realmente é.
mas no coração desejamos vê-la perdendo amizades, respeito e tranquilidade. Deus conhece nossas motivações. Não basta falar uma verdade. É preciso perguntar por que, quando e para quem pretendemos contá-la. Nem toda verdade precisa ser anunciada publicamente. Existem verdades que devem ser tratadas em particular. Outras precisam ser levadas a uma pessoa responsável. Existem situações graves que exigem denúncia e proteção. Mas também existem segredos que foram confiados a você em um momento de fragilidade e que não devem ser transformados em armas por causa de uma briga. Não permita que a raiva faça você trair os próprios valores. Você talvez leve muitos anos para construir uma reputação, mas poderá feri-la em poucos minutos de ira. Uma mensagem enviada no calor do momento, um áudio cheio de acusações, uma publicação nas redes sociais, uma conversa com a pessoa errada. E depois que as palavras saem, você já não consegue recolhê-las. Por isso, quando estiver muito magoada, não responda imediatamente. Ora, respire. Afaste-se do telefone. Durma antes de tomar uma decisão. Converse com alguém maduro que não alimentará sua raiva. Não procure aquela pessoa que sempre diz: "Eu, no seu lugar, acabaria com ela." Quem incentiva você a agir no impulso não precisará lidar com as consequências depois. Será você quem terá que conviver com aquilo que fez. Minha querida irmã, a raiva é uma conselheira apressada. Ela promete alívio imediato, mas costuma deixar arrependimento quando vai embora. Talvez você já tenha vivido isso. Disse algo em um momento de fúria e depois desejou voltar no tempo. A pessoa havia errado com você, mas sua reação foi tão forte que o erro inicial quase desapareceu diante da maneira como você respondeu. Não permita que isso aconteça novamente. A integridade não é apenas nunca iniciar o mal. É também não permitir que o mal recebido escolha sua resposta. Daniel foi vítima de uma armadilha cuidadosamente planejada. Seus inimigos manipularam o rei. Criaram uma lei com o propósito de capturá-lo. Esperaram Daniel orar e então o denunciaram. Eles sabiam que ele permaneceria fiel. Usaram sua constância contra ele. Daniel poderia ter sido dominado pelo ódio. Poderia ter desejado vingança, mas a Bíblia concentra nossa atenção em sua fidelidade e no livramento de Deus. Ele entrou na cova sem ter cometido o crime pelo qual estava sendo castigado. Você consegue imaginar aquela noite? Uma pedra fechava a entrada. O rei não conseguiu dormir. Os inimigos talvez acreditassem que finalmente haviam vencido. Daniel estava cercado por leões, mas sua consciência permanecia limpa. Isso vale mais do que parece. Existem pessoas que dormem em camas confortáveis, mas são atormentadas pela própria consciência. Daniel estava dentro de uma cova, porém, Deus estava com ele. A paz não depende apenas do lugar onde você se encontra. Ela também nasce da certeza de que você não abandonou seus princípios para chegar até ali. Talvez a mentira tenha levado você a uma fase difícil. Algumas pessoas se afastaram. Uma oportunidade foi perdida. Seu nome foi questionado. Mas se sua consciência está tranquila diante de Deus, você possui algo que os seus acusadores não conseguem retirar. Eles podem criar uma versão sobre você, mas não podem mudar a verdade. Podem convencer algumas pessoas durante um tempo, mas não conseguem reescrever aquilo que Deus viu. Podem fechar uma porta humana, mas não possuem autoridade sobre todos os caminhos da sua vida. Daniel foi colocado na cova, mas os inimigos não conseguiram entrar ali para determinar o resultado. A partir do momento em que a pedra foi colocada, aquela situação saiu das mãos deles. A cova que prepararam tornou-se o lugar onde Deus manifestaria seu poder. Talvez você esteja tentando descobrir por que Deus permitiu que enfrentasse essa situação. Por que não impediu a fofoca? Por que deixou algumas pessoas acreditarem? Por que não revelou a verdade imediatamente? Eu não posso afirmar que conheço todas as razões. Existem perguntas que só Deus poderá responder. Mas a história de Daniel nos mostra que uma acusação não significa abandono. O silêncio momentâneo de Deus não significa que ele não viu. A espera não significa que a mentira venceu. Algumas verdades aparecem rapidamente. Outras são reveladas através do tempo,
quando as atitudes de cada pessoa começam a produzir seus frutos. Durante esse período, você precisará decidir quem deseja ser. Uma mulher consumida pelo desejo de provar que está certa, ou uma mulher que continua vivendo de modo coerente enquanto toma as providências necessárias. Não coloque sua vida em pausa por causa de uma mentira. Continue cuidando da sua casa. Continue tratando bem quem não tem culpa. Continue cumprindo suas responsabilidades. Continue orando. Continue aprendendo. Continue fazendo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Um dos maiores erros é permitir que a pessoa que nos feriu passe a dirigir toda a nossa rotina. Você acorda pensando nela, passa o dia imaginando o que ela está dizendo. Antes de dormir, reconstrói as conversas. Tudo o que faz é pensando em como provar alguma coisa. Sem perceber, sua vida começa a girar ao redor de quem tentou destruí-la. Não entregue esse poder. Essa pessoa não merece ocupar o centro dos seus pensamentos. O centro pertence a Deus. Sua energia precisa ser usada na construção daquilo que ainda está vivo, não apenas na investigação daquilo que tentou ferir você. Talvez você possua uma família que precisa do seu carinho. Talvez existam netos que desejam ouvir suas histórias. Talvez uma amiga verdadeira esteja esperando sua ligação. Talvez você tenha dons que ficaram parados porque toda a atenção foi consumida pela injustiça. Volte para a sua vida. Não significa fingir que nada aconteceu. Significa não permitir que o acontecimento ocupe todos os espaços. A fofoca não será o assunto de todos os seus dias. A pessoa que mentiu não será o personagem principal da sua história. Existe muito mais em você. Existem anos de experiências, orações, lutas e aprendizados que uma acusação não consegue apagar. Você já atravessou dificuldades que pensou não suportar. Já cuidou de pessoas enquanto também estava cansada. Já começou novamente quando não tinha certeza de que conseguiria. Já chorou e, mesmo assim, levantou-se para cumprir suas responsabilidades. Essa mulher não desaparecerá por causa da opinião de alguém. Você continua sendo quem construiu com suas escolhas. Se houve algum erro verdadeiro, tenha humildade para reconhecer. A integridade também significa não usar a mentira do outro para esconder aquilo que você precisa corrigir. Talvez a pessoa tenha exagerado, distorcido ou contado de maneira maldosa, mas exista alguma atitude sua que poderia ter sido diferente. Pergunte a Deus: Senhor, existe algo nesta situação que eu preciso aprender? Não peça apenas que Ele mostre o erro dos outros, peça que também examine seu coração. Uma mulher íntegra não é aquela que sempre acredita estar certa, é aquela que consegue dizer: nessa parte eu errei, preciso pedir perdão e agir de outra maneira. Reconhecer seu erro não confirma todas as acusações. Você pode assumir aquilo que realmente fez, sem aceitar culpas inventadas. Diga com clareza: eu reconheço essa atitude e lamento por ela, mas as outras coisas que estão sendo ditas não aconteceram. Isso é maturidade. Não negar tudo por orgulho, não aceitar tudo por medo, assumir apenas a parte que verdadeiramente lhe pertence. Muitas mulheres carregam culpas que foram colocadas sobre elas durante anos. A família tinha um problema e alguém dizia: é culpa sua. O filho tomou uma decisão e responsabilizaram a mãe. O casamento enfrentou dificuldades e colocaram todo o peso sobre a mulher. Um parente ficou insatisfeito porque ela estabeleceu um limite e passou a chamá-la de egoísta. Aos poucos, ela começou a acreditar que precisava resolver o sentimento de todos. Mas você não é responsável por todas as reações. Você pode agir com respeito e ainda assim alguém ficará insatisfeito. Pode explicar com carinho e alguém decidirá entender mal. Pode ajudar muitas vezes e ser julgada pela única ocasião em que não conseguiu. Não permita que a culpa falsa domine você. Pergunte: eu fiz algo errado ou apenas não fiz aquilo que essa pessoa desejava? Existe uma grande diferença. Dizer não a uma exigência injusta não transforma você em uma mulher ruim. Escolher descansar depois de anos cuidando dos outros não é abandono. Decidir não emprestar um dinheiro que não pode perder não é falta de amor. Recusar-se a participar de uma fofoca não é orgulho. Não revelar um segredo para se vingar não é fraqueza. É caráter.
Talvez alguém diga que você está protegendo quem não merece. Mas, em muitos casos, você não está protegendo apenas a pessoa. Está protegendo quem você decidiu ser diante de Deus. Você não pode controlar a integridade dos outros. Pode cuidar da sua. Não pode impedir todas as mentiras. Pode escolher não criar outra. Não pode obrigar alguém a pedir perdão. Pode impedir que a falta de arrependimento dessa pessoa transforme seu coração em um lugar de ódio. Esta é sua responsabilidade. Daniel não controlava seus acusadores, não podia impedir a lei, não conseguiu evitar a cova, mas permaneceu responsável por sua própria fidelidade. Há situações em que você também não poderá controlar o resultado imediato, mas poderá controlar suas palavras, decisões e limites. Talvez você pense, se eu não responder da mesma maneira, ela acreditará que venceu. Minha irmã, nem tudo precisa parecer vitória aos olhos das pessoas. Às vezes, a verdadeira vitória é sair da discussão com a consciência tranquila. É dormir sabendo que não humilhou ninguém. É olhar para os filhos e netos sem precisar justificar uma atitude tomada por vingança. É permanecer livre para orar sem sentir que atravessou os próprios limites. A vingança pode dar a sensação de poder durante alguns minutos. A integridade oferece paz durante muitos anos. Escolha aquilo que continuará fazendo bem quando a emoção passar. Agora, pense na informação que você poderia usar para ferir alguém. Pergunte a si mesma: contar isso protegerá alguém de um perigo verdadeiro ou apenas satisfará minha vontade de devolver a dor? Se houver risco, abuso, crime ou possibilidade de outras pessoas serem prejudicadas, procure ajuda responsável. Silêncio não deve proteger situações graves. Mas, se for apenas um segredo íntimo que nada resolverá e servirá somente para humilhar, entregue-o a Deus. Você não precisa abrir todas as feridas de outra pessoa para provar que também foi ferida. Existe dignidade em guardar aquilo que não lhe pertence e contar. Peça: Senhor, coloca uma guarda sobre minha boca. Não permita que a raiva use meus lábios. Dá-me coragem para falar a verdade quando necessário e sabedoria para permanecer calada quando minhas palavras serviriam apenas para ferir. Essa é uma oração poderosa. A língua pode incendiar uma família inteira. Uma frase atravessa uma casa, chega a parentes, filhos e netos e produz separações que permanecem durante décadas. Talvez você tenha visto isso acontecer. Uma discussão entre duas pessoas tornou-se uma divisão familiar porque todos foram convidados a escolher um lado. Filhos passaram a carregar conflitos dos pais. Netos cresceram sem conviver com parentes por causa de uma briga que começou antes de nascerem. Não permita que a sua dor se transforme em herança para as próximas gerações. Se precisar resolver algo, trate diretamente com quem está envolvido. Não use os mais novos como mensageiros. Não peça aos filhos que tomem partido. Não conte detalhes íntimos apenas para garantir apoio. Proteja a família daquilo que não precisa ser espalhado. Você pode ensinar muito através da maneira como enfrenta uma injustiça. Seus filhos e netos estão observando. Eles aprenderão que firmeza não precisa ser crueldade, que estabelecer limites não exige humilhação, que uma mulher pode defender a verdade sem abandonar a fé. Talvez esse seja um dos maiores legados que você deixará. Não apenas bens ou fotografias, mas um exemplo. A lembrança de uma mulher que enfrentou acusações sem se transformar em acusadora. Que conhecia segredos, mas não os utilizou como armas. Que sentiu raiva, mas não permitiu que ela governasse suas escolhas. Que chorou, mas continuou orando. Que foi ferida, mas não perdeu a capacidade de fazer o bem. Esta é a força de uma mulher íntegra. Não é uma mulher que nunca sente vontade de responder. É aquela que leva essa vontade para Deus antes de transformá-la em atitude. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: meu caráter vale mais do que a vingança. Talvez essa frase seja exatamente a decisão que você precisa tomar hoje. Deixe também o seu gostei para que esta mensagem alcance outras mulheres que estão prestes a responder no impulso e poderão evitar um arrependimento. Compartilhe com uma amiga, irmã ou familiar. Diga: ouça antes de responder. Sua paz vale mais.
E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal. Aqui nós estamos construindo um espaço de fé e sabedoria para mulheres que não desejam apenas envelhecer, mas amadurecer na presença de Deus. No próximo bloco, vamos falar sobre o silêncio de Daniel e sobre a diferença entre permanecer calada por medo e permanecer em silêncio porque você já compreendeu que nem toda acusação merece uma resposta. Porque às vezes, a mulher mais forte da sala não é aquela que fala mais alto. É aquela que conhece a verdade, controla suas palavras e sabe exatamente quando chegou o momento de deixar Deus falar por ela. Existe um momento na vida em que uma mulher compreende que nem toda acusação merece uma resposta, nem toda fofoca merece uma explicação, nem toda provocação merece sua energia, e nem toda pessoa que pergunta o que aconteceu está verdadeiramente interessada na verdade. Algumas perguntam porque se importam. Outras querem apenas recolher mais detalhes para continuar uma conversa que nunca deveria ter começado. Uma mulher madura aprende a observar antes de abrir o coração. Ela começa a perceber quem se aproxima para oferecer apoio e quem chega apenas para alimentar a curiosidade. Talvez você já tenha cometido o erro de explicar demais. Quando ouviu que estavam falando a seu respeito, contou toda a história para várias pessoas, apresentou detalhes, mostrou mensagens, repetiu conversas. Tentou explicar as intenções de cada um. No final, sentiu-se ainda mais cansada, porque cada explicação criava novas perguntas, e aquilo que deveria ser uma defesa transformou-se em uma exposição ainda maior da sua vida. Minha querida irmã, você não precisa abrir todos os cômodos da sua história para convencer alguém de que sua casa está limpa. Existem partes da sua vida que pertencem apenas a você, a Deus e às pessoas diretamente envolvidas. Quem ama você respeitará quando disser: prefiro não falar sobre isso. Quem insiste, pressiona e tenta fazê-la sentir culpa, talvez não esteja buscando ajudá-la. Você tem o direito de preservar sua intimidade. Isso não é esconder culpa. É reconhecer que nem todas as pessoas possuem maturidade para receber aquilo que você contaria. Daniel não tentou organizar uma campanha para convencer o reino inteiro de que era inocente. Não vemos Daniel correndo de porta em porta, tentando explicar seu lado para cada autoridade. Ele permaneceu fiel, continuou orando. Sua vida anterior já havia construído um testemunho. Até mesmo o rei reconhecia o valor de Daniel. Quando percebeu que havia sido manipulado, tentou encontrar uma maneira de livrá-lo. Isso aconteceu porque Daniel não começou a demonstrar caráter apenas quando foi acusado. Seu caráter já era conhecido. A reputação de uma mulher não é construída no dia da fofoca. É formada ao longo dos anos através das pequenas escolhas. É por isso que uma mentira pode causar barulho, mas não apaga facilmente uma vida inteira de coerência. Talvez algumas pessoas acreditem durante um tempo. Talvez outras tenham dúvidas, mas quem verdadeiramente conhece sua caminhada terá motivos para pensar antes de aceitar qualquer história. Continue permitindo que sua vida fale. Isso não significa que você nunca deverá responder. Existem ocasiões em que o silêncio pode permitir que uma injustiça cresça e prejudique pessoas inocentes. Se uma acusação estiver ameaçando seu trabalho, seus direitos, sua segurança ou o bem-estar de sua família, poderá ser necessário falar com clareza. Se houver um problema dentro da família, uma conversa honesta pode evitar anos de afastamento. Se alguém entendeu uma atitude de maneira errada, uma explicação respeitosa talvez restaure a relação. Mas antes de responder, faça 3 perguntas. Primeira, essa pessoa deseja realmente ouvir? Segunda, minha resposta poderá resolver alguma coisa? Terceira, estou preparada para falar sem ser governada pela raiva? Se a pessoa já decidiu que você é culpada, talvez nenhuma explicação seja suficiente. Se ela deseja apenas discutir, cada palavra sua será usada para começar uma nova acusação. E se você ainda estiver tomada pela raiva, poderá falar coisas verdadeiras de uma maneira que também causará destruição. Espere até conseguir conversar com firmeza e equilíbrio. O silêncio temporário não significa que você perdeu. Significa que decidiu não falar enquanto suas emoções ainda estavam escolhendo as palavras. Quantas vezes uma mulher se arrepende não da verdade que disse, mas da maneira como disse?
Ela tinha razão sobre o problema, mas gritou, humilhou, trouxe assuntos antigos, envolveu pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Depois, todos passaram a discutir sua reação e esqueceram a injustiça que havia acontecido primeiro. Não entregue essa vantagem a quem tenta provocá-la. Algumas pessoas conhecem exatamente os pontos que machucam você. Sabem qual palavra desperta sua raiva. Fazem uma provocação e depois esperam sua reação. Quando você perde o controle, elas mostram apenas a parte em que você respondeu. Não contam aquilo que fizeram antes. Não mostram as mensagens que enviaram. Não explicam quantas vezes ultrapassaram seus limites. Apresentam sua explosão como se tivesse surgido sem motivo. Minha irmã, aprenda a reconhecer esse tipo de armadilha. Quando perceber que alguém deseja provocar uma reação, diminua o tom da sua voz. Não fique sozinha em uma conversa que poderá ser distorcida. Quando necessário, prefira mensagens claras e respeitosas, que possam ser consultadas depois. Não escreva ofensas. Não faça ameaças. Não entregue nas mãos de alguém palavras que poderão ser usadas fora do contexto. E se a situação for séria, procure orientação adequada. Isso não é viver com medo, é caminhar com prudência. Daniel sabia que estava sendo observado. Mesmo assim, não abandonou sua identidade. Ele também não criou uma cena para os observadores. A Bíblia diz que entrou em casa e orou como costumava fazer. A força de Daniel estava na constância. Ele não precisava demonstrar coragem através de barulho. Continuou fazendo aquilo que já fazia. Esse é um ensinamento importante para a mulher que está sendo provocada. Não transforme toda a provocação em um palco. Continue sua rotina. Continue cumprindo suas responsabilidades. Continue servindo a Deus. Continue tratando com respeito aqueles que também a respeitam. A melhor resposta para quem espera ver você destruída é encontrar uma mulher que continua vivendo. Não para provocar ciúme, não para fingir felicidade, mas porque sua vida é maior do que aquela situação. Existe uma diferença entre o silêncio do medo e o silêncio da sabedoria. O silêncio do medo impede você de contar quando está sofrendo uma violência. Faz aceitar desrespeito porque teme ficar sozinha. Impede-a de pedir ajuda. Mantém você presa em situações que colocam sua saúde e segurança em risco. Esse silêncio precisa ser quebrado. Se alguém ameaça, agride, explora ou coloca você em perigo, procure ajuda. Fale com uma pessoa confiável. Busque proteção e orientação. Não use a história de Daniel como motivo para permanecer sozinha dentro de uma situação perigosa. Daniel foi lançado na cova contra sua vontade. Ele não escolheu morar ao lado dos leões para provar que possuía fé. Mas existe também o silêncio da sabedoria. Esse silêncio aparece quando você já falou o necessário, quando apresentou a verdade, quando estabeleceu seu limite, quando percebeu que a outra pessoa não deseja resolver, apenas continuar discutindo. Nesse momento, permanecer em silêncio pode ser uma forma de preservar a paz. Você não é obrigada a participar de todas as discussões para as quais é convidada. Pode dizer, eu já expliquei o que aconteceu e não continuarei repetindo essa conversa. Pode dizer, não aceito ser tratada dessa maneira. Podemos conversar quando houver respeito. Pode dizer, não vou discutir minha vida com quem não está diretamente envolvido. São frases simples, mas exigem firmeza. Principalmente para uma mulher que passou muitos anos tentando agradar a todos. Talvez você tenha aprendido que dizer não quero falar é falta de educação, mas existem perguntas que são invasivas. Existem pessoas que confundem proximidade com o direito de saber tudo. Você pode ser gentil sem entregar detalhes íntimos. Não precisa inventar desculpas. Diga apenas, obrigada pela preocupação, mas prefiro preservar esse assunto. Quem respeita você aceitará. Quem se irrita porque perdeu o acesso talvez revele o verdadeiro motivo da aproximação. Minha querida irmã, quanto mais você explica sua vida para pessoas que não carregam responsabilidade por ela, mais cansada fica. Guarde sua energia para conversas que poderão produzir entendimento. Existem pessoas com quem vale a pena conversar. Uma filha que deseja compreender. Um filho que ouviu apenas uma versão. Uma amiga verdadeira que percebeu seu afastamento.
Um familiar maduro que pode ajudar a reconstruir a paz. Nessas conversas, fale com clareza, mas também escute. Talvez exista algo que você ainda não percebeu. Talvez alguma atitude sua tenha sido mal interpretada porque faltou comunicação. Nem toda discordância nasce de maldade. Às vezes, duas pessoas honestas enxergam a mesma situação de maneiras diferentes. A integridade também exige humildade para ouvir. Não entre em toda conversa apenas para preparar sua próxima defesa. Escute o que a pessoa está dizendo. Pergunte: foi isso que você entendeu quando eu falei? Existe alguma atitude minha que feriu você? Como poderíamos evitar que isso acontecesse novamente? Essas perguntas podem abrir caminhos. Mas, se a pessoa responder com insultos, ameaças ou novas acusações, você poderá encerrar. Maturidade não é permanecer em uma conversa que perdeu o respeito. É saber reconhecer quando o diálogo acabou e começou a agressão. Talvez você tenha medo de se retirar porque alguém dirá que fugiu. Deixe dizer, não permaneça em um ambiente destrutivo apenas para provar coragem. Às vezes, a atitude mais corajosa é levantar-se e dizer: não continuarei esta conversa dessa maneira. Seu tom não precisa ser agressivo. Sua decisão não precisa ser acompanhada de um discurso longo. A firmeza verdadeira costuma usar poucas palavras. A mulher insegura explica repetidamente por que espera autorização. A mulher madura comunica sua decisão e aceita que nem todos ficarão satisfeitos. Você não precisa da concordância de alguém para estabelecer um limite sobre a maneira como aceita ser tratada. Talvez isso seja novo para você. Durante décadas, você permitiu que filhos, parentes ou amigos falassem como quisessem, porque pensava, é melhor ficar em silêncio para não criar confusão. Mas a confusão já existia dentro de você. Por fora, a casa parecia tranquila. Por dentro, seu coração estava cheio de mágoa. A paz que depende de você aceitar tudo não é paz verdadeira. É apenas ausência de confronto visível. A verdadeira paz precisa de respeito. Você poderá falar sem gritar: eu amo você, mas não aceito que fale comigo dessa maneira. Estou disposta a ajudar, mas não posso assumir essa responsabilidade. Eu perdoo, mas a confiança precisará ser reconstruída. Não guardo ódio, porém não voltarei para a mesma situação. Talvez alguém chame isso de orgulho, mas orgulho é acreditar que nunca erramos e somos superiores aos demais. Estabelecer um limite não significa considerar-se melhor. Significa reconhecer que todas as relações precisam de respeito. Daniel respeitava o rei respeitava Daniel. O problema foi criado por homens que usaram a autoridade para promover uma injustiça. Quando Daniel saiu da cova, seu testemunho não foi apenas uma vitória pessoal. A verdade tornou-se visível diante de todo o reino. O silêncio de Daniel não era passividade, era confiança. Ele fez aquilo que lhe cabia, permaneceu fiel. Aquilo que não podia controlar, deixou nas mãos de Deus. Você também precisa reconhecer aquilo que lhe pertence e aquilo que não está sob seu domínio. Suas palavras pertencem a você. Suas escolhas pertencem a você. Seus limites pertencem a você. A opinião dos outros não pertence. Você pode influenciar, explicar e mostrar a verdade, mas não pode entrar na mente de cada pessoa e obrigá-la a acreditar. Libertar-se dessa necessidade trará descanso. Talvez você tenha repetido mentalmente: um dia todos descobrirão que eu estava certa. Talvez descubram. Talvez algumas pessoas nunca reconheçam. Sua cura não pode depender apenas disso. Se você esperar que todos peçam perdão para começar a viver novamente, continuará ligada à decisão deles. Comece a reconstruir sua paz agora. Não espere que a pessoa admita a mentira. Não espere uma publicação corrigindo tudo. Não espere que todos voltem. Faça a sua parte. Entregue o restante a Deus. O Senhor conhece a verdade mesmo quando ninguém pede desculpas. Ele conhece seu caráter mesmo quando alguém duvida. A opinião de uma pessoa pode ferir, mas não possui autoridade para alterar o que Deus sabe sobre você. Descanse nessa certeza. Imagine quanto tempo de vida poderá recuperar quando parar de ensaiar respostas para conversas que talvez nunca aconteçam. Quantas noites serão mais tranquilas? Quanto espaço surgirá em sua mente?
Você poderá voltar a pensar em seus projetos, cuidar da saúde, estar presente com a família e desfrutar dos pequenos momentos. A fofoca tentou roubar sua paz, mas você não precisa continuar entregando-a. Hoje, faça uma escolha. Falarei quando minhas palavras puderem proteger, esclarecer ou construir. Permanecerei em silêncio quando a conversa existir apenas para provocar, ferir ou alimentar fofocas. Essa é uma decisão de sabedoria. Ore comigo. Senhor, dá-me coragem para falar quando o silêncio estiver me aprisionando, e dá-me domínio próprio para permanecer calada quando minhas palavras serviriam apenas para aumentar uma guerra. Coloca sabedoria em meus lábios, que eu não fale movida pelo medo, pela raiva ou pela necessidade de provar meu valor. Ensina-me a responder com firmeza, respeito e verdade. Se esta palavra falou diretamente com você, escreva nos comentários. Deus me dará sabedoria para falar e para calar. Conte também sem expor detalhes íntimos. Você possui mais dificuldade para falar ou para ficar em silêncio? Sua resposta poderá mostrar a outras mulheres que elas não estão sozinhas nesse aprendizado. Deixe o seu gostei para que esta mensagem seja apresentada a mais mulheres maduras que precisam recuperar a voz sem perder a paz. Compartilhe com aquela amiga que sempre tenta explicar tudo para todos. Diga, nem todo mundo merece conhecer cada detalhe da sua história. E inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras de fé, força e sabedoria. Esta comunidade está sendo construída para mulheres que desejam viver com dignidade, curar as feridas e permanecer firmes diante de Deus. No próximo bloco, vamos falar sobre uma das partes mais dolorosas da história de Daniel. Ele foi jogado na cova mesmo sendo inocente, porque fazer o certo nem sempre impede que enfrentemos consequências injustas. Mas a cova não consegue apagar o caráter de uma mulher íntegra, e aquilo que parece o lugar da sua derrota pode se transformar no lugar onde a verdade de Deus ficará mais visível. A cova não apagará a verdade sobre você. Daniel fez o que era certo e, ainda assim, foi lançado na cova dos leões. Isso nos ensina uma verdade difícil, mas necessária. Viver com integridade não significa que nunca seremos injustiçadas. Você pode falar a verdade e alguém escolherá acreditar na mentira. Pode ajudar e, mesmo assim, ser chamada de egoísta no primeiro momento em que precisar dizer não. Pode passar muitos anos cuidando de uma família e ainda ouvir que nunca fez o suficiente. Pode procurar viver corretamente e, mesmo assim, ter sua reputação questionada. Fazer o certo nem sempre impedirá a cova, mas fará com que você entre nela com a consciência limpa e com Deus ao seu lado. Talvez, neste momento, você esteja vivendo uma espécie de cova. A sua cova pode ser o silêncio de pessoas que antes falavam com você. Pode ser uma acusação que abalou seu nome. Pode ser a rejeição dentro da própria família. Pode ser a solidão depois de estabelecer um limite necessário. Pode ser a dor de perceber que alguém recebeu seu amor, sua ajuda e seus segredos, mas escolheu retribuir com ingratidão. Você olha ao redor e pergunta: Senhor, onde está a justiça? Daniel também poderia ter feito essa pergunta. A pedra foi colocada sobre a entrada da cova. Tudo parecia terminado. Os inimigos acreditavam que haviam vencido. Mas existe algo importante nessa história. Os acusadores conseguiram colocar Daniel na cova, porém não conseguiram controlar o que Deus faria dentro dela. Eles determinaram o lugar, mas não determinaram o resultado. Prepararam a armadilha, mas não possuíam autoridade sobre o destino de Daniel. Acharam que os leões encerrariam sua história, mas Deus transformou a cova no lugar de um testemunho. Guarde isso em seu coração, minha querida irmã. Aquilo que fizeram contra você não possui autoridade para decidir como sua história terminará. Uma mentira pode ferir sua reputação durante algum tempo, mas não consegue mudar quem você é diante de Deus. Uma pessoa pode fechar uma porta, mas não controla todos os caminhos. Alguém pode afastar pessoas de você, mas não consegue impedir Deus de colocar pessoas melhores em sua vida. Podem contar uma versão, mas não conseguem apagar os frutos produzidos durante anos. O seu caráter continuará falando. Talvez não fale com gritos, talvez não produza uma resposta imediata, mas falará através da constância.
A verdade será vista na maneira como você continuará tratando as pessoas, na serenidade com que enfrentará essa fase, na humildade para reconhecer seus próprios erros, na firmeza para não aceitar culpas inventadas, na decisão de não devolver fofoca com fofoca. É assim que uma mulher íntegra atravessa a cova, não fingindo que não sente medo, não negando que está ferida, mas recusando-se a abandonar seus valores apenas porque alguém abandonou os próprios. Quando o rei chegou à cova, chamou Daniel com uma pergunta cheia de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, teria o teu Deus, a quem tu continuamente serves, podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu que Deus havia enviado seu anjo e fechado a boca dos leões. Preste atenção. O rei reconheceu que Daniel servia a Deus continuamente. Não era uma fé usada apenas durante a emergência. Daniel já servia antes da perseguição. Continuou servindo durante a cova e permaneceu fiel depois do livramento. Essa constância era parte de seu testemunho. Minha irmã, não permita que essa injustiça afaste você de Deus. Talvez tenha orado e a resposta não tenha chegado da maneira que esperava. Talvez tenha perguntado por que o Senhor não impediu a mentira. Mas continue buscando. Não dê à pessoa que feriu você o poder de prejudicar também sua comunhão com Deus. Leve a dor para a oração. Fale com sinceridade. Você não precisa fingir que está bem. Pode dizer: Senhor, eu estou ferida. Não entendo por que isso aconteceu. Estou cansada de ser julgada. Ajuda-me a atravessar essa fase sem perder o coração que o Senhor formou em mim. Deus não se assusta com sua sinceridade. Ele conhece a lágrima antes que ela caia. Sabe o nome que você evita pronunciar. Conhece aquela conversa que se repete em sua mente? Viu o momento exato em que sua confiança foi quebrada. E agora, ele quer cuidar não apenas daquilo que disseram, mas da mulher que ficou ferida depois disso. Talvez a reputação possa ser restaurada diante das pessoas, mas seu coração também precisa ser restaurado dentro de você. Não basta a verdade aparecer se você continuar prisioneira da mágoa. Não basta alguém pedir perdão se você já não consegue descansar. Não basta vencer a discussão se perdeu a capacidade de confiar, sorrir e viver em paz. Por isso, a nossa oração não será apenas para que Deus mostre quem estava certo. Pediremos para que Ele cure, fortaleça e dê sabedoria. Vamos pedir um coração íntegro, mas não ingênuo. Bondoso, mas com limites. Disposto a perdoar, mas também capaz de reconhecer os sinais. Forte, sem se tornar insensível. Se puder, feche os olhos. Coloque uma das mãos sobre o coração. Talvez você esteja na sua casa, sentada em uma cadeira, deitada ou realizando alguma tarefa. Não importa. Deus pode ouvir sua oração onde você está. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Tu conheces cada mulher que chegou até esta mensagem. Conheces a idade, a história, a família e as batalhas enfrentadas durante tantos anos. Tu sabes quantas vezes ela permaneceu forte para cuidar dos outros, enquanto ninguém perguntava como estava o seu coração. Viste cada injustiça, ouviste cada palavra pronunciada contra ela. Conheces as conversas das quais ela nunca participou e as histórias contadas sem que pudesse apresentar sua versão. Nada está escondido dos teus olhos. Por isso, Pai, visita agora essa mulher. Toca na ferida causada pela mentira. Toca na dor da traição. Toca na vergonha de ter sido julgada por pessoas que não conheciam a história completa. Toca no sentimento de impotência que surgiu quando ela tentou falar, mas ninguém quis ouvir. Senhor, não permitas que essa experiência destrua a identidade dela, que ela não passe o restante da vida tentando provar o próprio valor. Lembra-a de que sua identidade não depende da opinião de quem decidiu julgá-la. Tu a conheces por inteiro, conheces seus acertos e também seus erros. Sabes aquilo que fez com boas intenções, mesmo quando o resultado não saiu como esperava. Sabes quantas vezes ajudou sem contar a ninguém, quantas vezes repartiu o pouco que possuía, quantas lágrimas enxugou.
Quantas noites permaneceu acordada cuidando de alguém? Quantas vezes escolheu o silêncio para evitar uma guerra dentro da família? Pai, recebe cada gesto que ninguém valorizou. Não permita que a ingratidão faça essa mulher acreditar que tudo foi inútil. O bem que ela fez continua tendo valor, mesmo quando a pessoa que recebeu não soube reconhecer. Senhor, dá-lhe um coração íntegro. Que suas palavras combinem com suas atitudes. Que ela continue fazendo o certo, mesmo quando ninguém estiver vendo. Que não seja dominada pela necessidade de parecer perfeita. Dá-lhe humildade para reconhecer os próprios erros. Coragem para pedir perdão quando necessário. Força para corrigir aquilo que ainda pode ser corrigido. Mas também livra-a das culpas que não pertencem a ela. Que não assuma a responsabilidade por todas as escolhas dos filhos. Que não carregue sozinha os problemas de toda a família. Que não se sinta obrigada a resolver a insatisfação de cada pessoa. Ensina-a a distinguir arrependimento verdadeiro de condenação. Pai, coloca uma guarda sobre os lábios dessa mulher. Quando sentir vontade de responder com raiva, dá-lhe domínio próprio. Quando possuir um segredo que poderia ser usado como arma, lembra-a do valor do seu caráter. Quando precisar falar para proteger a si mesma ou a outra pessoa, concede coragem e clareza, que ela não permaneça calada diante de ameaças, abusos ou perigos. Conduze-a à ajuda correta, mas, diante de provocações que servem apenas para alimentar fofocas, concede sabedoria para não participar. Senhor, ensina-a a dizer as palavras necessárias. Eu não aceito esse tratamento. Prefiro não falar sobre esse assunto. Estou disposta a conversar quando houver respeito. Eu perdoo, mas a confiança precisará ser reconstruída. Que ela fale sem gritar. Que estabeleça limites sem sentir culpa. Que compreenda que bondade não é permitir que todos façam aquilo que desejam. Cura o medo da rejeição. Talvez essa mulher tenha passado a vida inteira tentando agradar para não ser abandonada. Disse muito sim, enquanto seu coração desejava dizer não. Colocou-se sempre por último. Agora está cansada, mas ainda acredita que descansar é egoísmo. Mostra-lhe, Senhor, que a vida dela também merece cuidado. Que ela possa cuidar da saúde, dormir com tranquilidade, reservar tempo para aquilo que faz bem, receber amor sem sentir que precisa pagar por ele através de sacrifícios intermináveis. Pai, cura também sua capacidade de confiar. Ela foi traída e começou a acreditar que todas as pessoas são iguais. Coloca pessoas sinceras no caminho dela. Amizades que respeitem seus limites. Familiares dispostos a ouvir. Pessoas que saibam guardar aquilo que lhes foi confiado. Mas dá-lhe paciência para construir confiança com o tempo. Que não entregue toda a vida precipitadamente, nem feche o coração para sempre. Transforma a amargura em discernimento. O medo em prudência, a dor em aprendizado. Senhor, entra na cova onde essa mulher acredita estar. Fecha a boca dos leões. Silencia as acusações que não possuem verdade. Desfaz as armadilhas preparadas contra sua paz. Que toda mentira encontre um limite. Que as contradições sejam percebidas. Que a verdade venha à luz no tempo e da maneira corretos. Mas, enquanto a resposta não chega, sustenta essa mulher. Que ela não perca noites imaginando o que estão dizendo. Que não passe os dias investigando quem acreditou. Que consiga voltar para a própria vida. Voltar a cuidar da casa com paz. Conversar com quem realmente a ama. Aproveitar a presença dos filhos e netos. Retomar projetos esquecidos. Sorrir sem sentir culpa. Viver sem esperar constantemente uma nova traição. Pai, tira do centro dos pensamentos dela a pessoa que a feriu. Ocupa esse lugar com a tua presença. Que sua mente não seja uma sala onde a discussão continua durante todas as noites. Dá descanso. Quando as lembranças voltarem, ajuda-a a dizer: Deus conhece a verdade. Eu já entreguei essa causa. Farei o que estiver ao meu alcance e não carregarei aquilo que não posso controlar. Senhor, dá-lhe sabedoria para procurar ajuda quando necessário. Se a acusação estiver prejudicando seus direitos, conduza pessoas preparadas para orientá-la. Se existe perigo, abre uma saída segura.
Se a dor emocional estiver pesada demais, dá coragem para conversar com alguém confiável e buscar cuidado. Que ela não pense que precisa resolver tudo sozinha para provar que possui fé. Tu também cuidas através de pessoas. Pai, visita as famílias divididas por fofocas. Toca nos filhos que ouviram apenas uma versão. Toca nos irmãos que deixaram de conversar. Toca nos parentes que escolheram lados antes de conhecer os fatos. Quando houver espaço para uma reconciliação saudável, cria uma oportunidade. Que as pessoas consigam conversar sem humilhar. Que reconheçam erros. Que peçam perdão. Que a verdade seja acompanhada de misericórdia. Mas, quando a reconciliação não for possível neste momento, dá paz para que essa mulher continue caminhando sem cultivar ódio. Ela não precisa esperar todos mudarem para começar a ser curada. Senhor, faz nascer dentro dela uma força tranquila, não a força que grita, não a força que ameaça, mas a força de quem sabe quem é, de quem não precisa implorar para ser reconhecida, de quem permanece fiel mesmo dentro da cova. Que seus filhos e netos vejam nela um exemplo de dignidade, que se lembrem de uma mulher que enfrentou a injustiça sem abandonar a fé. Que poderia ter usado segredos para se vingar, mas escolheu proteger o caráter. Que poderia ter usado segredos para se vingar, mas escolheu proteger o caráter. Esse será seu legado. Pai, nós entregamos a reputação dessa mulher em tuas mãos. Ela não consegue controlar todas as opiniões. Não pode entrar em cada conversa. Não pode obrigar todos a acreditarem. Mas pode continuar vivendo com coerência. Fortalece-a para isso. Que cada nova atitude confirme aquilo que a mentira tentou negar. Que os frutos falem. Que sua constância fale. Que sua maneira de tratar as pessoas fale. Que sua responsabilidade fale. Que sua fé fale. E, acima de tudo, que a tua presença seja percebida em sua vida. Senhor, assim como Daniel saiu da cova, ajuda essa mulher a sair emocionalmente do lugar onde tentaram aprisioná-la. Talvez as circunstâncias ainda não estejam completamente resolvidas, mas que a alma dela comece a experimentar liberdade, que a cova não se torne sua morada, que a acusação não se torne sua morada, que a dor não se torne sua identidade. Estende a tua mão e levanta essa mulher. Ela ainda possui vida para viver, palavras para ensinar, amor para oferecer, sabedoria para oferecer. Existem pessoas que precisam da experiência dela. Existem dias tranquilos que ainda poderão ser vividos. Existem novos começos mesmo depois de muitos anos. Não é tarde demais para reconstruir a paz. Não é tarde demais para estabelecer limites. Não é tarde demais para voltar a sorrir. Não é tarde demais para fazer escolhas diferentes. Enquanto existe vida, existe um novo passo possível. Senhor, dá-lhe esse próximo passo. Talvez seja ficar em silêncio. Talvez seja ter uma conversa. Talvez seja pedir perdão pela parte em que errou. Talvez seja interromper uma relação prejudicial. Talvez seja procurar ajuda. Talvez seja simplesmente descansar e parar de tentar resolver tudo hoje. Mostra com clareza que ela não seja guiada pela raiva nem pelo medo, que seja conduzida pela sabedoria, pela verdade e pela paz. Nós declaramos que a mentira não terá a última palavra. A fofoca não definirá essa mulher. A traição não destruirá sua capacidade de amar. A injustiça não roubará seu caráter. A cova não encerrará sua história. Ela continuará de pé, não porque nunca foi ferida, mas porque Deus a sustentará. Não porque todos acreditarão imediatamente, mas porque o Senhor conhece a verdade. Não porque seja perfeita, mas porque escolhe viver com um coração ensinável e íntegro. Recebe esta mulher, Pai. Guarda sua casa, protege sua mente, fortalece seu coração, dá descanso ao seu corpo. Concede sabedoria às suas palavras, e que, a partir de hoje, ela pare de viver tentando provar quem é, para quem já decidiu não enxergar. Que suas atitudes falem, que sua paz fale, que sua história fale, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você recebeu esta oração,
Escreva nos comentários com fé: minha vida falará por mim. E escreva também: Deus conhece a verdade. Essas frases serão a sua declaração, não contra uma pessoa, mas a favor da integridade que você escolheu preservar. Conte nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta mensagem. Quero saber até onde esta comunidade de mulheres de fé está chegando. Deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com uma mulher que foi julgada injustamente. Talvez ela esteja em silêncio, tentando suportar sozinha uma dor que ninguém conhece. Envie esta mensagem e diga: não permita que a mentira dos outros mude a mulher que Deus formou em você. E, se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora no canal. Aqui você receberá palavras de fé, força e sabedoria para enfrentar as batalhas da vida sem perder a dignidade, a esperança e a presença de Deus. Lembre-se de Daniel. Seus inimigos investigaram sua vida, mas não encontraram corrupção, negligência ou desonestidade. Para acusá-lo, precisaram criar uma armadilha. Torne-se uma mulher tão íntegra que, se alguém quiser destruir sua reputação, precisará mentir. A mentira pode correr depressa, mas uma vida coerente permanece por muito mais tempo. Não viva tentando convencer todos sobre quem você é. Continue fazendo o certo. Deus conhece a verdade, e no tempo certo, sua vida falará por você.